Boa noite, família! É um prazer imenso estarmos juntos mais uma vez nesta sexta-feira, junto com você, no nosso programa Minha Família é Assim. Né, Luísa? Pois é, gente, que alegria para nós estarmos aqui falando sobre coisas importantes para a nossa família, não é isso? E hoje nós vamos falar sobre birra. Sabe o que é birra? Birra, sim, tem um conceito muito complicado, denso, entendeu? Cientificamente comprovado o conceito de birra, que é assim, o menino começa a rodar birra igual, menino rodando no chão, chorando, esperneando. Esse é o conceito de birra, cientificamente aceito na sociedade. Bom, eu não preciso de conceito, na verdade a gente sabe muito bem, porque a gente vive. É difícil uma criança que não faz birra, João Carlos. É verdade. Olha, dos nossos três ali, os três fizeram. Os três fizeram birra. Não tem jeito não. Não salvou nenhum. Porque a birra é uma resposta comportamental da criança dizendo que ela quer. E ela quer fazer alguma coisa e mandar. Ela quer mandar, ela quer comandar. Na situação, né? Na situação, ela quer fazer isso. Porque todo mundo manda, né, gente? Todo mundo manda, o pai manda, a mãe manda, o irmão mais velho manda. Por que ele não quer mandar, né? Vai querer mandar também, né? Ele vai querer comandar. Agora, o que é as duas... É uma forma infantil também de querer mandar, né? Claro, ele não tem condições cognitivas ainda Elaborada, dizer assim, vê se uma criança de 2 anos vai falar assim, pai, eu não quero ir para esse lugar, nesse momento eu pretendo, eu não estou satisfeito, eu estou sentindo calor, eu pretendo ficar aqui. Ele não tem condição, então ele faz birra, entendeu? É a condição que ele tem naquele momento. Agora, quais as duas... Os 2 objetivos que uma criança tem chegar, quando ela... né? 2 objetivos que ela tem quando ela está fazendo birra. Ter a atenção do pai. Pode ser isso, ter a atenção do pai. E o segundo é alcançar aquele privilégio, aquilo que ele está querendo. Aquele objetivo que ele tem. Então, atenção e o privilégio, aquilo que ele quer. São essas 2 coisas que são principais aí quando ele está fazendo birra. Tem outras coisas que podem acontecer, sim, mas essas 2 são as principais. São as primárias, né? São as principais. E aí, o que acontece? A principal técnica que a gente deve utilizar no momento da birra é a ausência, ou seja, é ignorar aquela situação, é se ausentar daquela situação. O pai e a mãe, ele deve ignorar ativamente o que está acontecendo. E o que é isso? O que seria ignorar, Ignorar é não dar atenção. O ignorante é aquele que não dá, não é ir lá e esmurrar, não, é não dar atenção. Porque ele quer plateia, né? Ele quer. Aqui nós vamos assistir um vídeo. E esse videozinho, muito rapidinho, a gente retirou da internet, mas ele não tem aquela qualidade boa, né? Mas eu acredito que vocês vão entender. Ele é ótimo. Ele é ótimo para você entender isso que nós estamos falando. Assista aí que você vai gostar. Viu que é de dar graça, né? É de dar graça, sim, É da gente morrer de rir. Você imagina que o menino cai no chão, o pai sai de perto dele, ele vai para onde o pai está, cai de novo e começa a fazer a birra de novo. Dele. Ou seja, o pai se ausenta, o não pai tem plateia, sai, né? Não tem plateia para ele, ele para, ele vai para onde tem plateia, onde o pai está.
Claro que ele pretende receber naquele momento toda a atenção que ele quer necessita. ter um benefício aí, né? E é preciso até avaliar o tanto de atenção que diariamente você dá para o seu filho. Sim. Para que ele fique chamando tanta atenção assim. Então, a atenção é responsiva, né? A responsabilidade que você tem nele, de cuidar, de estar todo dia com ele, é preciso ser avaliada constantemente. É verdade. Porque nós, né, com essa dinâmica da vida, às vezes a gente rouba a gente nesse sentido dessa atenção aí. Hoje eu conversei com meu filho, hoje eu brinquei com ele, hoje eu fiz um carinho. Fazer um exame de consciência, né? Periodicamente aí, ou diariamente com relação ao filho. Porque o tempo vai nos roubando, né? Dos nossos filhos. Então, acho que é importante a gente fazer essa reflexão. Porque às vezes ele pode estar chamando essa atenção. Pai, você não olhou para mim hoje. Pai, você não conversou comigo. Pai, você não me deu carinho. Então, a forma dele talvez expressar isso para você, falar para você, pode ser a birra. É aquilo que a gente fala, né, João Carlos? É importante, educar não é ficar levando a vida, não. A gente tem que estar muito atento às necessidades do filho. Ele fala com a gente, até com a birra mesmo. Isso. Agora, daí. uns problemas que tem acontecido na educação e que os pais, eles têm se sentido... têm tido dificuldades para pôr limite ou para fazer algumas coisas, principalmente, João Carlos, é porque o número 1 é o medo. É aquilo que você fala. O pai tem medo de ser firme ali, de educar. Ele está com medo de fazer isso. Principalmente diante dessa sociedade que o Estado, né, está querendo assumir os nossos filhos. O Estado está querendo tomar a frente, está querendo ser o educador. Mas eu não sei que educador é esse, porque nós não estamos vendo isso acontecer. Pelo contrário, né, não está acontecendo nada. Mas dessas leis que estão acontecendo aí, proibindo os pais de serem os pais também, isso não quer dizer dos exageros que têm acontecido, para mim, né, para nós, né, essa lei é para realmente, para aquelas famílias que realmente que estão extrapolando. E existe, João Carlos. Nós temos recebido muitos pais que espancam filhos, isso é muito triste. Existe sim. Isso me dá uma tristeza profunda. Mas eu não acredito que seja a maioria das pessoas. Sim, não, né? de forma alguma. Agora, isso impacta a família, essa organização social que está acontecendo. Isso impacta a família. Então, o pai tem medo de ser pai. O pai tem medo de agir. Então, ele se esquiva. Ele não se preocupa mais em buscar informações, né? Ou se formar com a melhor maneira de se posicionar diante de determinadas situações que o filho está se posicionando ali, está demandando. Então, o pai está com medo. Sim. Né? Muito medo. Ele tem medo. Outra coisa que eles se sentem culpados, como se eles fossem culpados por aquele comportamento do filho, que o filho está tendo o tempo todo. Tem que tirar essa culpa. Não, isso aí também, né, Luísa? Filho, é assim por minha causa. E também, Luísa, eu saio de casa cedo, talvez nem chego na hora do almoço, só chego à noite. A minha culpa de estar ausente. Então, isso me impacta, paralisa, não deixa ele agir. Você entrou numa coisa, né? Ele sai de casa e ele já volta cansado. E aí ele está sem energia física para poder entrar em confronto com o filho. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu cansado. Deixa isso pra lá. Eu vou ter que chamar a atenção desse menino, vou ter que chamar a atenção dessa menina, né? Aquilo eu penso 3, 4, 5 vezes por causa do cansaço. Não porque eu não quero me comprometer com a educação. O cansaço está mais forte. A doença, né? O pai pode estar doente, uma depressão, isso falta energia física para lidar com a educação. Tem pais que têm medo do filho, tem medo de confronto mesmo. Tem medo de confrontar e da dizer briga, não. Da própria briga em si. O confronto da briga. Brigar com elegância, né? Brigar com elegância. E, João Carlos, esses aí são os pontos principais do que tem acontecido, os pais fugirem do limite, de dar o limite, daquilo que é preciso. E é preciso, porque nós estamos entendendo, algumas famílias, por exemplo, estão entendendo que o filho, ele foge da sua mão, do controle. Ele precisa ter autodomínio. E autodomínio é a disciplina que vai fazer com que ele tenha autodomínio. As regras, né? São importantes. É fundamental. Se você, pai, se você, mãe, entender isso, a sua importância, o seu valor na vida do seu filho, se você não percebe que tem valor nenhum, hoje você vai entender. Você tem um valor, porque o seu filho precisa de você. Ele está aprendendo a se autocontrolar. Ele não sabe se autocontrolar.
ele precisa desse aprendizado. E quem vai ser essa pessoa que vai ajudá-lo a se autocontrolar? Você. Ô, João Carlos, nós vamos entrar então aqui numa coisa bem legal, que você falou, ele precisa de você. Nós vamos entrar então em algumas técnicas para a educação. Porque a gente está falando da birra, então Sim. nós vamos entrar em algumas técnicas, tá? Primeira técnica que a gente vai falar na educação, de uma forma geral, não é só para birra, de uma forma geral, é o modelo comportamental. O que seria isso, Luiz? O que seria modelo comportamental? É o pai e a mãe fazerem. Sabe aquele negócio que a gente chama de testemunho? Coerência. Coerência. Entendi. Básica. Básica. Regra da vovó. É, a regra da vovó. Na verdade, gente, essas regras são todas da vovó. É. São todas da vovó. Os nossos pais, avós já A faziam gente não isso. pode tirar aquilo que é bom do passado. E o que essa regrinha é a regra Isso básica. aí. O modelo comportamental. Faça o que eu faço. Então, aquele pai que não é organizado, quer que o filho seja, não vai conseguir nunca. Que exemplo que está dando, né? Que exemplo, né? Ele não organiza lá em casa. Qual é a maior dificuldade? Porque eu não sou muito organizada, eu tenho que lutar para me ser organizada. Porque as meninas não vão ser. Eu estou Sim. lutando para me poder manter uma certa organização na minha casa. Volta e meia eu tenho comigo. que te chamar, mozão. É, Luísa. mozão, ajuda aí. O seu exemplo, ajuda aí. O modelo comportamental. Então, primeira coisa, modelo comportamental. Se eu quero que alguém repita um comportamento, faça um bom comportamento, faça você primeiro. Essa é a técnica MOR. Isso aí. Olha, eu falo pro meu filho que eu odeio medo, né? Detesto medo, desculpa, medo não. Mentira. Ah, mentira. Detesto a mentira, detesto que fale mentira. Eu tenho que ser coerente. Eu preciso de ser coerente. Eu não devo mentir. Porque ele, enquanto criança, ele ainda não percebeu. Ele não sacou. Ele não te percebeu mentindo. Mas você pode ter certeza, na hora que ele entrar na adolescência, ele percebe o mundo melhor, ele dá conta mais do mundo, ele vai enxergar você mentindo. Então, na primeira curva, ele vai falar isso para você. Né? Então, isso é importante, eu ser coerente. Modelo então, comportamental. O modelo Esse comportamental. aí, outra coisa que é uma regra básica da educação é você antecipar a necessidade do seu filho. Porque eu vou sair com meu filho para fazer uma compra, João Carlos. Eu vou sair para o supermercado. Eu vou ficar 3 horas no supermercado. Olha, um filho de 2 anos, ele não vai suportar. Isso vai causar cansaço, um estresse tão grande na criança que ele vai fazer birra por cansaço. Por cansaço. Ele vai morrer de sono. E ele vai ficar começar a pular e rodar ali porque você não antecipou que seu filho não aguenta ficar andando, por exemplo, não sei quantas horas num lugar, ele não dá conta. Ele não vai dar conta. Aí ele vai querer seu colo, você vai dizer, você tá grande, não vou te carregar. Também eu tô cansado. E ele vai começar a fazer birra. Por uma falta de quê? De antecipação das necessidades do filho. Tô saindo num lugar, eu tenho que me preocupar em avaliar levar o brinquedo. qual lugar que é, qual tempo que eu vou ficar. Olha, se vai chover, se não vai chover. Você organizar nunca isso. levei meus filhos para salão de beleza. Eu nunca levei quando pequenininhos. Não levo. Por quê? Nem Gente, seu marido. Nem seu marido. Ah, ainda bem. O que você vai fazer lá? Vai ficar Eu lá me não aguento. olhando? Você não dá conta, né? Não dou conta. Eu nunca te levei porque você nem daria conta. Não daria conta. E nem muito menos o filho. É. O João Miguel, vou pôr o João Miguel para poder escovar. Eu não escovo cabelo, ainda bem, mas para fazer unha. O que esse menino vai ter de atrativo no salão? O que ele vai fazer? Ele vai começar a dar problema lá dentro. Eu vou expor o meu filho a comportamentos que ele não teria. É. Eu vou expor meu filho a isso. Então, eu não levo. Se eu levar, o que eu tenho que fazer? Brinquedo. Organizar uma forma dele brincar. Se você quer levar, organize a vida dele. Leve brinquedo, leve lápis, leve de acordo com a idade dele. Leve uma boneca, leva alguma coisa para ele fazer lá. Porque o filho, ele é ativo, ele não vai ficar assim, não, ó. A menos que o seu seja assim. O meu não fica assim de jeito nenhum. Não está na etapa certa, né? Essa etapa da criança. Justamente. Né? Porque a criança é brincar, né? Justamente. Por quê, João Carlos? Ele fala, que é chato. Aqui é chato. Eu não quero ir, lá é chato. O filho, ele quer divertir. O filho está na idade de brincar. É. Ele não quer saber de outra coisa. Então, vou para um restaurante, né? Eu tenho que saber o tempo que eu vou estar com o filho. O restaurante, que restaurante é? Você tem um lugarzinho brinquedo. para ele brincar depois, porque se a gente vai ficar conversando horas lá, ele não vai aguentar ficar na mesa. A gente tem que saber o tempo que ele vai conseguir ficar lá.
não é? Então, outra coisa, também, gente, não quer dizer que você vai levar alguma coisa para tirar o seu filho a possibilidade dele amadurecer. Então, ele vai no restaurante e eu dou um celular para ele porque ele vai ficar quieto. Não. Não é a melhor forma, né? Não é a melhor forma, porque aí você inibe uma capacidade que ele precisa desenvolver, que é de controle mesmo dos impulsos dele. Aí ele fica paradinho ali e ele não desenvolve essa capacidade que ele precisa ter de controlar o comportamento dele. Então a gente tem que pensar nisso tudo. Pelo contrário, você está reforçando uma dependência, né? Sim. De repente, do aparelho, né? Dependência da mídia, né? Sim. Então, primeiro ponto que a gente tem que entender que existem regras para a educação, de uma forma geral. Essa, ignorar ativamente, que a gente falou, que é sair de perto, que é a melhor regra. Essa regra, o que você precisa ficar atento é se o filho não corre risco. Sim. Essa é a primeira situação que a gente tem que estar atento. Por isso que tem que observar, né? Se eu estou fora de casa, é diferente de estar em casa. Sim. A forma de educar o filho fora de casa, de limitar o filho fora de casa, é diferente de dentro de casa. Né? Eu vejo algumas manifestações na rua que me assustam, que a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Então, como que é fora de casa e dentro de casa? Dentro de casa, se o filho está fazendo birra, ele está lá gritando, esperneando, você sai de perto, porque desde que você entenda que está seguro ali, você sai de perto e ignora, porque ele não vai ter atenção e nem o privilégio dele. O que é você dar o privilégio? É ele querer alguma coisa? Eu não quero almoçar, eu não quero, pá, né? Não quero almoçar. E aí eu quero comer biscoito. Ah, pelo amor de Deus, para de gritar na minha cabeça, toma esse biscoito. Toma biscoito. O que você fez? Você reforçou o comportamento dele negativo de birra. Toda vez que ele quiser alguma coisa, ele vai falar assim, pronto, só eu fazer uma birrinha aqui que eu ganho. Eu ganho, isso aí. Eu ganho. Então, a outra coisa, João Carlos, é eu justamente ignorar. Então, eu não reforço, saio de perto, faço alguma coisa, ignoro. Na hora que a criança retomar aquele comportamento que eu espero, que é não birrar, que é ele não ficar choramingando, que ele não ficar gritando, na hora que ele der o primeiro sinal de que ele parou e ele está mais centrado, eu reforço esse comportamento. Eu falo para ele que isso é bom. Aí o que eu faço? Eu chego perto dele, oi filho, que beleza, vamos brincar? O que eu disse para ele? Quando você para, eu te dou atenção. Eu te dou atenção. Olha que interessante. É uma técnica comportamental, viu? Sim. É uma técnica comportamental, olha, mas faz efeito. Luísa, várias vezes eu fiz isso com o João Miguel. Você falando assim, eu via que ele queria alguma coisa e não alcançava isso, ele fazia, eu saía. Na hora que eu vi que ele silenciou dentro do quarto dele, eu fui lá, filho, vamos brincar disso aqui, pegava um leguinho que ele gostava, vamos montar isso aqui, pronto. João Carlos, tem pai e mãe que tem tanto pavor do choro que ele arruma um jeito do filho parar de chorar de qualquer jeito. Sim. Isso não é adequado. Não. A gente tem que aprender a lidar com o choro. Suportar, né? A suportar aquilo ali, até essa criança, ela dá conta daquilo, né? Bacana, Luísa, que tanto a criança está ganhando, porque ela precisa de um adulto para poder ajudá-lo, educá-lo, né, no aprendizado. Também o pai ganha, porque ele vai se esmerando também. A personalidade também dele vai amadurecendo também de uma outra forma. Amadurece a personalidade do filho, mas também amadurece a personalidade do pai. Outra técnica, né, muito interessante, João Carlos, é ajudar o bom comportamento, mostrar como faz. Filho, aqui ó, sim, faça assim. Sim. Esse é um bom comportamento. Na hora que ele melhorar, você fala para ele, olha, faça isso, peça assim. Né? Obedeça, que é o diálogo também, né? A conversa. Sim. E mostrar como fazer. Por exemplo, um menino, ele de repente, ele arranca o brinquedo na mão do outro. Peguei um brinquedo na mão do outro. Imediatamente, né, o pai vai zangar com ele, né? Que é um outro tipo de técnica também, viu? Porque quando a gente fala, não faça isso, você está errado. Quando eu faço essa cara... Uma voz de comando, né? É uma voz de comando, eu tô brigando, eu tô com raiva, eu tô falando com ele que isso está errado. Não quer dizer que você não deva fazer isso. Faça isso, né? Mas, no caso de uma outra técnica, é mostrar como faz. Você chega perto dele e fala assim, filho, vamos fazer assim?
peça a ele que troque o brinquedo. Ó, ele não vai ficar com o seu brinquedo, porque ele também entende que quando tá dando, o outro tá com o brinquedo na mão. Ele tá perdendo, ele né? tá perdendo. Então, se o brinquedo é dele, fala assim, troque o brinquedo, brinque um pouco com o dele. Esse brinquedo é seu. Esse brinquedo é seu, brinque um pouco com o dele. Se é do outro que ele tá tomando, vamos trocar? Trocar. Toma esse daqui. Empresta. Empresta um outro. Você estava brincando com esse, empresta um outro. Mas deixa ele brincar às vezes um pouquinho. Então, esse ensinar o comportamento é muito bacana. E a gente estava conversando com alguém aqui na Canção Nova, achei muito engraçado, Sim. né? A gente estava falando do programa que a gente ia gravar, que era de birra. E ele falou que o filho dele... Ele deu um exemplo, birra. Ele né? deu um exemplo dele né? mesmo. Achei Bacana demais. né? Que ele usou uma coisa bem legal. O filho dele, né, gente? O filho dele fez birra, né? E tava... E a birra, novamente, é 3, 4 anos de idade, é o auge da birra. E ele falou que o filhinho dele tá com 3 anos de idade, né? E ele tá lá, birrento. Aí, ele imediatamente viu o filho dele assim, aí ele ficou lá, sem saber muito bem o que O fazer. que ia fazer? Ajoelhou e começou a birrar também. birrar O pai, ele, começou e ele é adulto e começou a birrar. Aí o filho... Deitou no chão, rodou também? Rodou também, fez a birra, né? E O filho olhou? O filho olhou pra ele assim, né? Olhou pra ele, aí ele Para com isso, papai! Para com isso, papai. Aí ele continuou a birra. O filho dele ficou, pare já, né? Aí ele ficou, olhou pro filho dele, fez a carinha de... O filho dele entendeu que é muito chato alguém escutar. E ele falou, olha, é muito chato escutar a birra. Olha como que você está se comportando. Quer ver? Ele mostrou como o filho estava se comportando. E o filho pôde perceber que absurdo, né, que ele estava fazendo ali. O filho percebeu isso. Achei bacana demais ele contar isso. A criança... Ela não dá conta, né? A inocência, né? Por isso que a igreja é maravilhosa nesse sentido. Fala que a fase da criança é uma fase da inocência, né? Ele não tem tamanho do entendimento do que é esse tipo de comportamento. Forma alguma. Onde isso vai alcançar, entendeu? Ele não tem essa noção. A criança não tem. Então, quem deveria ajudar a criança a entender? É justamente... quem está do lado dele, que é o adulto, do lado né? dele, o pai adulto, e a mãe, né? É muito interessante, a gente, não adianta a gente ficar gritando, sabe? O excesso de grito não leva a lugar nenhum. Até o grito é horrível, né? A gente ensina a criança a gritar mais. Falar firme não significa gritar. Gritar, isso daí. É falar firme. É diferente de sair gritando, feito louco. Isso aí não vai mais levar. do que ele, né? Quando a gente vai sair de casa, então, João Carlos, que eu estava falando fora de casa, é importante preparar a saída para a criança, levar material. João Carlos, técnica da vovó e do vovô. Sabe que a principal técnica do vovó e do vovô de antigamente também, João Carlos? É assim, ó. Sim. Nós vamos sair de casa e nós vamos na casa de fulano. Quando chegar lá, eu pretendo que você se comporte. Então, peça bênção, cumprimente, não faça comportamento feio de arrancar as coisas, jogar as coisas no chão. Não mexa. Preparando o filho, né? Comunique o comportamento que você quer que a criança tenha. Toda vez que você sair. Comunique antes, fale pra ele o que é o bom comportamento lá. Ele não sabe não, João Carlos. Não sabe. Ele não sabe não. Não, ele tá aprendendo. Ele vai chegar lá e ver que é tanto de coisa bonita pra ele mexer que ele nunca viu, ele fica louco. Então, prepare a criança antes, também com o brinquedo dele, com as coisas dele, com a alimentação dele, porque fome irrita. Irrita, sim. Fome irrita, sabe? Também dentro de casa, você organize para que ele não fique muito irritado, ou com sono ou com fome. E ajudá-lo no relacionamento com o outro, né? Peça a bênção, né? Isso, seja os mais valores, educado, né? Os valores, né? Você vai ajudando. Cada vez que você vai ajudando, reforçando isso dentro dele. E toda vez, João Carlos, e toda vez que ele fizer coisa boa, ele chegou na casa da pessoa, tá tendo... Muito bem. Tô gostando de ver seu comportamento. Parabéns! Ele vai mantendo isso, ó. Nossa, que bacana. Ou então, imediatamente, saiu da casa da pessoa, entrou dentro do carro. Gostei demais, Gostei meu filho. demais. Nossa, você se comportou muito bem. Parabéns. Ótimo. Então, nós estamos falando aqui de técnicas comportamentais. Eu vou indicar um livro. Pode indicar. Não é da logoterapia, mas tudo bem. É um livro. Nós estamos dando técnicas comportamentais, né? Sim, não tem quer como. dizer que é a solução para a educação, não, mas é algumas técnicas para lidar. Especificamente com a birra, eu vejo que técnica comportamental. Nós precisamos usar aquilo que é bom da ciência, né? Seja qual linha for. A principal técnica que você viu hoje para lidar com a birra é o quê? Ignorar ativamente. Não dê atenção. Se a criança começou a comportar bem, você imediatamente valorize o comportamento que ela teve. Sempre olhe nos olhos,
converse, explique o que é um bom comportamento, seja um modelo para ela. E a gente foi falando dessas regras do vovô, quando for sair para ela não birrar fora, para não fazer essas birras fora, converse com ela o comportamento que é esperado, o que ela deve ou não deve fazer. E se ela teve birra lá, você, mesmo estando fora de casa, avalie se não tem risco e deixa ela fazer a birra. Não dê atenção para ela. É verdade. Existem outras técnicas, viu, João Carlos? Não vai dar tempo Não hoje. vai. Tem nosso uma tempo regra, praticamente é uma já- regra que chama tempo chato, é bem bacana essa regra, né? Que é deixar a criança um pouquinho num tempo chato, sem fazer nada. Depois a gente explica isso. Esse livro aqui, ó, para você que gostou e você quer algumas técnicas, aprender algumas técnicas comportamentais, SOS Ajuda para Lá. Paz. Exato. SOS Ajuda para Paz. Ó, pega aqui legal esse livro. Ó, SOS Ajuda para Paz. É um livro bem prático e que a gente tirou muitas coisas para Desse- o esse nosso programa. desse nosso programa. SOS Ajuda para Paz. Ele é bem prático, muito prático e fala essas regrinhas aí básicas e com técnicas bem claras. Se você quiser se aprofundar, eu acho que vale a pena. É um livro bacana. Olha, bacana, né? Diante da situação, tá vendo? Nós não precisamos de entrar em pânico diante das situações. Basta que nós possamos diagnosticar, entender o que está acontecendo e agora algumas técnicas que você possa utilizar ali, né? É agir com consciência. E é assim que a família vai crescendo, que a família vai se desenvolvendo, amadurecendo. E é assim também que nós vamos terminando também com você. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus filhos, porque família é uma benção, filho também é uma benção. Então, desde já, que a bênção de Deus entre na sua casa, na sua vida, na vida dos seus filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vou cantar como é linda nossa família, como é linda nossa família, como é lindo viver assim. Como é linda nossa família, como é linda nossa família. cançãonovaplay.com. Assine já!